quero que você compartilhe essa transmissão com teu amigo, seu parente. Deus tem uma palavra que vai falar o nosso coração agora. Eu quero que você preste muita atenção. E não permita que nada nem ninguém venha tirar de você a unção desta palavra. Amém? A palavra que está escrita aqui em Lucas capítulo 3, que fala sobre a pregação do último profeta da história da Bíblia, João Batista. A Bíblia diz que João foi um dos últimos profetas daquela época. Hoje eu acredito que existem muitos homens de Deus que se nomeiam profeta, que se nomeiam sonhador, outros se nomeiam pastores, outros se nomeiam a bispo, outros apóstolos, outros se nomeiam a presbítero, outros se nomeiam a sacerdote, a pai espiritual, como eles dizem. Outros se nomeiam, porque não importa a que essa pessoa se nomeia, o importante é o que ela está pregando, de quem ela está falando, porque todos vão falar de Jesus. O importante é ela falar de Jesus, ela pregar o reino de Deus para as pessoas, e as pessoas entenderem e compreender que só existe um Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Então abre a tua Bíblia aí e vamos ouvir a palavra do Senhor. Esteja atento, pega a sua Bíblia na mão, eu quero que você acompanhe. É muito importante você acompanhar a palavra de Deus. Diz assim, ó: no 15º ano do reinado de Tiberiades César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Litureia, e Traconites, Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus veio até João. Ele estava no meio do deserto, no meio do ermo, aonde não existia tecnologia, aonde não existia nada, aonde não existia ninguém para anunciar. A palavra de Deus foi até João. E a palavra de Deus foi com essa ordenância. Presta atenção. E diz assim, ó: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. A palavra do Senhor chegou até João dizendo: vai, prega aquele povo o batismo, o arrependimento, para que seja remido os pecados, e prepara um povo ali para o meu filho que vai ser gerado no ventre de uma mulher virgem. E João obedeceu a palavra de Deus como profeta obediente e foi fazer aquela peregrinação que Deus mandou. Ele disse: conforme a escritura, conforme está escrito no livro da palavra dos profetas, do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, fala para aquele povo que eles têm que se consertar. Fala para aquele povo que eles têm que se preparar para Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele povo não entendia por que eles tinham que se preparar. Alguns entenderam, os discípulos, os apóstolos de Jesus entenderam. Porque quando Jesus chegou, eles seguiram. Fizeram a vontade de Deus ali junto com Jesus. Mas a maioria daquele povo não entendeu. Não compreendeu para que e por que João pregava no deserto. A ponto de eles mesmos torcer para que João Batista desaparecesse. Porque muitos deles eram fariseus e não aceitavam o evangelho da maneira que era, como nos dias de hoje. Muitos não aceitam o evangelho da maneira que é. Irmãos, é assim. Eu conheço a Deus, você conhece a Deus, por que não viver? Se nós conhecemos a Deus, por que não viver o evangelho da maneira correta? O que nos impede de viver o evangelho da maneira correta? Por isso, muitos no final do tempo vai pagar a condenação diante de Deus Pai. Porque Ele vai cobrar. Quanto mais é dado, mais é exigido. E voltando lá na palavra, Ele disse: todo vale será aterrado. Versículo 5. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplainados. Quer dizer, Deus falou: vai lá, fala para aquele povo, para se consertar, para viver uma vida digna de ser chamado homem de Deus e mulher de Deus. Mas quando Jesus chegou e estava pregando no templo, o evangelho já estava tão bagunçado que as pessoas estavam vendendo e fazendo comércio dentro do templo do Senhor.
as características dos últimos dias não é uma característica de que vai adiar a vida do Senhor. Dá para você perceber. Você que é inteligente, você que é sábio, entenda, como disse lá no livro do profeta Daniel. Você que lê e é sábio, entenda. Todas as vezes que Deus estava para enviar alguém, ou para enviar um concerto, enviar ali uma açoite sobre a terra, as características não enganavam, nunca enganou. É como no dia de hoje. Você vê que quando Jesus chegou, o foco dele era o templo. A Bíblia diz que Jesus passeava no templo. Então Jesus estava ali para que o templo estivesse limpo, para que ele pudesse pregar ali no templo, sem essas coisas que eles colocam sobre o templo. Se quando Jesus chegou estava assim, compravam, vendiam, faziam todas as coisas ilícitas dentro do templo, já naquela época, imagina hoje. Imagina no dia de hoje. E o pregador daquela época era João Batista. Era o mais bravo da época, da contemporânea. Era o mais rigoroso da contemporânea. Muitos seguiam a ele e atendiam o que ele falava. Mas outros não seguiam. E voltando na palavra, diz assim, ó, no versículo 6. Toda carne verá a salvação de Deus. Ó, toda carne verá a salvação de Deus. E disse assim, ó, dizia ele, pois as multidões que saía para ser batizado, e dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar a Abraão filho. Quer dizer, não venha dizendo que é filho de Deus, né? Fazendo as coisas erradas, porque Deus pode suscitar até de uma pedra, fazer uma pessoa espiritual e uma pessoa que busca Ele. Porque mesmo naquela época, já existia gente que buscava Deus de fachada. Será que no dia de hoje tem gente que busca Deus de fachada? Será que no dia de hoje tem muitos por trás da Bíblia se valendo das coisas de Deus e não fazendo a vontade de Deus? Será que tem? Faz uma reflexão e veja se tem ou não tem. As características de que Jesus está para arrebatar a igreja está na vista. Não vê quem não quer, não enxerga quem não quer, não entende quem não quer, não compreende quem não quer compreender. Só que aquele que não entende, que não quer entender, aquele que não quer compreender, um dia vai ser cobrado. Porque tudo que fazemos aqui na terra, um dia vai ser cobrado. Se fizermos o bem, vamos ser recompensados. Mas se fizermos o mal, vamos ser cobrados também. Se não dermos importância, como aqueles que foram experimentar uma junta de boi, outros que foram para o casamento, outros que foram ver um campo, vamos ser punidos com muita açoite. Então por isso temos que colocar a nossa vida diante de Deus e viver a fé. E não desistir. E não deixar ser iludido por este mundo tenebroso, que tem nos iludido dia após dia, colocando mesa desprezível no nosso meio. E muitos de nós temos aceitado. Então temos que se consertar com Deus. Temos que andar com Deus, temos que andar com o Senhor. Temos que viver a fé. Mas não podemos deixar passar desapercebido as oportunidades que Deus tem nos dado, irmãos. Porque o que Deus tem nos entregado é coisas grandes, é muita coisa. É muito que Deus tem nos dado. E voltando lá na palavra, ele disse assim, no versículo 9. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tá vendo? Ele diz que daqui por diante, aquele que não se arrepender, aquele que não se converter e que não fazer a vontade de Deus, o machado já está posto na raiz da árvore. A árvore vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. É como diz a palavra do Senhor, que disse, muitos virão do Oriente, do Norte e do Sul e vão tomar lugar à mesa, no lugar de muitos escolhidos. Ao passo que os filhos do reino, resplandecerão como o sol. E os filhos da treva vai ser lançado no fogo ardente. Ali vai haver choro e ranger de dente. Muito arrependimento vai haver ali naquele dia. Porque Jesus veio, deixou a palavra para a gente seguir. Jesus veio, deixou o evangelho. E tem gente que prefere viver uma vida comum do que viver o evangelho do Senhor, que é tão maravilhoso, é tão esplêndido e espetacular. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma reflexão dessa palavra. Como é que está a sua vida espiritual? Será que se Jesus voltar hoje, você sobe com ele? Ou você vai ser um desses que João Batista disse, toda a carne verá a salvação de Deus? Ou você vai ser um desses que vai ver? Porque aqueles que vão ser salvos, não vai ver.
vão participar, vão ser parte da salvação, vão ser separados para a direita. Como disse aquela palavra, vem bendito do meu Pai. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas faz uma reflexão. Se Jesus voltar hoje, aonde que você vai estar? Cuida da sua salvação, cuida da sua alma. Eu estou cuidando da minha. Cuida da sua. Não deixa se perder, não. Cuida bem da sua alma. Veja onde você está colocando ela. Veja onde você vai estar jogando a tua alma. Veja com que você está desperdiçando o seu tempo. Presta atenção. E voltando lá na palavra, ele disse: então as multidões interrogavam, no versículo 10 está dizendo, então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Está vendo? Porque ali, as pessoas que tinham demais, não dividiam com quem não tinha. As pessoas, que tinham mantimento demais, não dividiam com quem não tinha. E ele disse no versículo 12: foram também publicanos para serem batizados. E perguntavam-lhe: mestre, que havemos de fazer? Quer dizer, os publicanos achavam que já estava perdido, que não havia salvação mais para eles, porque eram pessoas desonestas. Mas ele disse assim, respondeu-lhes, e disse assim, não cobreis mais do que o estipulado. Está vendo? Quer dizer, para de se corromper, para de pedir mais do que o estipulado nos impostos, naquilo que vocês cobram. Será que hoje estamos vivendo diferente? Eu acho que não. Porque os impostos que você paga é muito ou é pouco? Faz uma reflexão sobre isso. No céu não tem imposto. Aonde você vai morar não vai precisar dessas coisas. Ou você vai preferir viver nessa terra com toda essa dor, com todo esse sofrimento? Porque estamos vivendo um momento difícil. Estamos vivendo um momento difícil, não é fácil. Pois ele dizia, também os soldados lhes perguntaram, no versículo 14, também os soldados lhes perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhe disse, a ninguém maltrates, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Será que existe muita gente dessa espécie fazendo corrupção no dia de hoje? Se vendendo para ganhar mais do que o estipulado, o salário? Então abre os teus olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos viver a fé. Vamos se separar para Jesus. Vamos se separar para este Deus vivo e poderoso. Porque é tempo do fim. O tempo do Senhor está mais próximo do que nunca. E por isso eu te peço, receba Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, no seu coração e vive a fé. Faz sempre o bem, sem olhar a quem. E seja essa pessoa que você é, humilde, feliz e realizada em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Essas foram as palavras que Deus mandou eu dizer para você hoje. Deus está abrindo os nossos olhos para que não venhamos se corromper, como muitos daquela época se corromperam e perderam as suas oportunidades. Amém? Glória a Deus.